Eu tenho recebido bastante perguntas sobre alavancagem em fundos multimercados. Eu acho que muitos de vocês já leram aquela frase que você pode perder além do patrimônio investido em um fundo multimercado. E isso tem a ver com alavancagem. E eu acho que a grande parte das dúvidas gira em torno do que alavancagem realmente significa para o meu bolso, né? Isso pode realmente acontecer, eu posso perder mais do que eu investi, como que a alavancagem funciona em diferentes mercados e quanta alavancagem é alavancagem demais. Então hoje a gente vai falar sobre tudo isso, procurando desmistificar esses assuntos relativamente complexos e dar para vocês uma visão mais clara do que é a minha opinião pessoal sobre posições grandes, médias e pequenas em diferentes gestores multimercados. Então vamos lá. Bom, antes de começar, só fazer um pequeno disclaimer. Eu acho que como muitos de vocês, eu também estou trabalhando de casa, então essa aqui é a minha casa. Eu também estou em quarentena, trabalhando de home office, mas eu não queria deixar de gravar esses vídeos porque eu acho que principalmente nesse momento de crise muito aguda, é extremamente importante que vocês tenham informações, principalmente sobre risco, sobre gestão de fundos multimercados, para que vocês se sintam um pouco mais confortáveis passando por essa movimentação e essa turbulência muito grande de mercado. Então, de forma muito simples, o termo alavancagem simplesmente significa que você está investindo com um patrimônio além daquele que você tem. Então, digamos que eu, como investidor, tenha 10 mil reais para investir. Se eu, através do uso de vários instrumentos financeiros, que eu não quero entrar em muito detalhe aqui, porque senão vai ficar um vídeo de 1 hora, né? Mas existem futuros, opções, termos, enfim, tem vários instrumentos financeiros que me permitem fazer isso. Mas utilizando esses instrumentos, se eu conseguir investir no mercado financeiro com 20 mil reais, 30 mil reais, 40 mil reais, ou seja, 2, 3, 4 vezes além do meu patrimônio, eu estou alavancado. É basicamente isso que quer dizer. Porque realmente o que eu quero entrar em mais detalhes hoje é o que isso significa, porque muita gente fala, tá, eu entendi que um fundo pode operar alavancado, ele pode operar além do que ele tem, mas qual é o risco para mim? Quanto que ele pode alavancar que começa a ficar perigoso para eu perder além do que eu tenho de fato? Né? E é justamente isso que a gente vai fazer a nossa discussão de hoje. E eu dividi ela em 3 partes. Eu quero falar sobre 3 mercados diferentes, porque a alavancagem nesses 3 mercados funciona de uma forma relativamente diferente. Primeiro eu vou falar sobre ações, então eu vou falar especificamente sobre o índice Bovespa, que consolida as maiores empresas do Brasil. Depois eu vou falar sobre câmbio, eu vou falar sobre o dólar real, que é o ativo onde você compra e vende dólares em relação ao real. E por último eu vou falar sobre juros brasileiros, especificamente eu vou falar sobre o DI. Começando então pelo que eu acredito que seja um dos mais simples possivelmente de entender, que é o índice Bovespa. Eu preparei uma pequena análise que eu vou dividir com vocês, que consolida algumas das informações que eu acho mais críticas para procurar entender o que é uma alavancagem grande, como que isso pode impactar meu patrimônio, com a ajuda, claro, da nossa excelente equipe de gestão lá da Giant e dos bancos de dados que nós temos, né? Mas a primeira coisa que eu queria mostrar para vocês é justamente esse gráfico de volatilidade. Se você não se lembra, volatilidade é desvio padrão. Então ele é uma das medidas mais importantes de risco quando você vai utilizar para medir o risco de um determinado ativo financeiro. E esse aqui é um gráfico de volatilidade histórica dos últimos quase 15 anos aqui, né, desde 2007, do Ibovespa, que é o nosso índice, como eu falei, das maiores empresas brasileiras. E você pode ver que mais ou menos ele oscila ali entre 20% e 30%, exceto em momentos de grande crise, quando a gente chega até a picos de 70%, como foi em 2008. Agora, em 2020, a gente ainda está correndo no meio de uma crise, então eu não sei exatamente onde ele vai chegar, mas até o momento ele chegou próximo de 50%. Então é realmente um aumento de volatilidade muito grande. Mas na média, você percebe ali que o Ibovespa oscila entre 20% a 30%. Por que eu estou colocando isso? Porque quando você vai entender o risco de uma alavancagem, você primeiro precisa entender o risco de um ativo. Porque se você entender o risco daquele ativo, você simplesmente multiplica esse risco quando você aumenta a sua posição nele. Então, digamos que eu investisse do meu patrimônio 100% no índice Bovespa. Eu teria um patrimônio que vai oscilar conforme esse gráfico que você está vendo de volatilidade. Então, esse é um patrimônio, se tiver 100% investido nesse ativo, que tende a ser extremamente volátil.
Pensa num fundo multimercado tradicional. O fundo multimercado tradicional, ele tende a ter uma volatilidade em torno de 5 a 10%. Sendo 10% um fundo multimercado mais volátil, 5% um fundo multimercado menos volátil, 7% um fundo multimercado na média. Tá? Esse é mais ou menos como funciona a nossa indústria. Então, se eu estou te falando que tem um ativo que rende, que oscila 25%, de ter uma volatilidade de 25%, é muito maior do que um fundo multimercado tradicional. Então, sim, esse é um ativo arriscado. Mas o que isso quer dizer para mim em termos de perda? E a gente está sentindo uma delas agora. A gente está no meio de uma crise onde o Ibovespa chegou a cair quase 50%. Existe alguma forma de mais ou menos prever qual é o tamanho, qual é a extensão de uma queda máxima de um ativo como esse? A resposta, obviamente, é não, não tenho como prever, mas a história consegue nos dar um bom indicativo sobre isso. Se você for olhar, e agora eu vou passar para o gráfico de retorno do Ibovespa, que é o que vocês estão vendo agora, você vê que ele oscila bastante, ele tem esse período de grande queda de 2008 e depois ele tem um período também de queda de 2010 a quase 2016, onde ele foi oscilando, mas ele realmente teve perdas, e agora a gente teve mais uma grande perda de 2020. E eu vou colocar aqui uma medida para vocês que é extremamente importante para você pensar quando você está analisando um determinado ativo, que é uma medida que chama drawdown. Drawdown basicamente significa perda máxima do pico ao vale, ou seja, do ponto mais alto que você já esteve para o ponto mais baixo que ele chegou. Essa é uma medida de queda máxima. E eu coloquei para vocês, se vocês forem analisar esses últimos quase 15 anos aí, eu coloquei as máximas perdas do Ibovespa. E aí você pode ver, a maior perda até o momento foi a de 2008, nesses últimos 15 anos, que foi quase 60%. E aí você teve a queda logo em seguida, já estamos na nossa queda atual, que a gente não sabe se a gente chegou no fundo dela ou não, mas até o momento ela chegou a cair 47% no seu máximo. Então, e aí depois você tem outras quedas de 20%, 20% e por aí vai. Mas então, como uma regra de bolso, eu diria, um determinado ativo é normal passar por períodos onde ele vai perder mais ou menos 2 vezes o seu desvio padrão, a sua volatilidade. Então, se eu estou falando para vocês que a média da volatilidade da bolsa histórica tem sido em torno de 25% a 30%, é normal que em alguns momentos da história esse determinado ativo perca até 2 vezes esse desvio padrão, ou seja, em torno de 50% a 60%. Então, todos esses drawdowns, todas essas quedas máximas até o momento na bolsa, tem se comportado mais ou menos como você imaginaria mesmo para um ativo que tem esse nível de volatilidade. E aí, de novo, isso aqui eu estou falando estatisticamente. Pode ser maior? Sim, pode ser muito maior. Pode ser 70%, pode ser 80%, pode ser quedas maiores. Mas, se você for olhar a história da Bolsa, até se você estender além desses períodos que eu coloquei aqui de 15 anos, você vai ver que na média ela ficou em torno de 50% a 60% em grandes correções. E aí, voltando para aquele assunto de alavancagem, imagina que você investe 100% do seu patrimônio nesse ativo aqui, que, como eu falei, tem volatilidade de 25%. Então, fazendo isso, você tem que imaginar que em algum momento você vai perder em torno de 50% a 60% do seu patrimônio, que é uma queda muito expressiva. Então, pense se você quer operar esse tipo de ativo e, além dos 100%, operar, digamos, 200%. Se você operar esse ativo 200%, em algum momento da história, você vai quebrar. Porque pensa, se ele perde 50% em um determinado momento, até mais se você for considerar 2008, se você tem 2 vezes o seu patrimônio investido nisso aqui, em algum momento você quebrou. Então, esse não é um ativo que é muito, digamos que é muito recomendável que você invista 100%. Quanto mais alavancar em cima dele, dado o nível de volatilidade que ele tem. Então, se alguém me pergunta, quanto de alavancagem é muita alavancagem para o Ibovespa? Qualquer alavancagem. Porque se você está falando de novo de um ativo que tem 25% de volatilidade, se alavancar nele é um risco gigantesco. Vamos passar então para dólar, para a gente ver como que tem uma diferença de um mercado para o outro. E só como um adendo aqui, tá? Para vocês terem uma ideia, a B3 ela permite que o investidor se alavanque em bolsa até mais ou menos 1:6. O que significa que um investidor comum, qualquer investidor, pode investir até 6 vezes do seu patrimônio no Ibovespa. Ou seja, se ele tem 10 mil reais, ele pode investir até 60 mil reais no Ibovespa. Agora eu pergunto para vocês, se você está falando de um ativo que tem 25% de volatilidade
e você está multiplicando isso por 6. Por 6. Isso significa que a volatilidade do seu portfólio é de 150%. Quanto tempo que você acha que uma pessoa dura se ela se alavancar 6 vezes nesse determinado ativo? Então, de novo, eu volto para aquela questão. Quanta alavancagem é muito para o Ibovespa? Acima de 100% já é muito. 100% já é bastante para você ter num determinado ativo como esse. Vamos dar uma olhada agora no dólar. O dólar já é uma história um pouco diferente. Primeiro porque a volatilidade do dólar já é bem menor do que a da Bolsa. A gente está falando aqui de uma média histórica de mais ou menos 15% do dólar. Então ela é quase metade do risco da Bolsa. E uma outra coisa, a gente tem um incentivo muito grande no dólar do Banco Central querer controlar essa volatilidade, como a gente tem visto ao longo dos últimos meses, dos últimos dias. Então o Banco Central realmente atua diretamente para reduzir a volatilidade, porque é ruim para um país se a moeda do país oscila muito drasticamente da noite para o dia. Porque você tem aí vários contratos de importação e exportação, de trocas entre países que ficariam complexos de gerenciar se a nossa moeda oscilasse absurdamente, como ela fazia, por exemplo, na década de 90. Então, o Banco Central ele atua diretamente para tentar controlar, reduzir essa faixa de oscilação de volatilidade. E você vê que realmente ele tem feito um trabalho razoável para manter essa volatilidade mais ou menos constante historicamente. Então, diferente da Bolsa, talvez, o dólar já tem uma característica onde você não vai ter tantos aumentos tão bruscos de volatilidade. Pelo menos se a gente se mantiver com a mesma ideia do Banco Central de atuar nesse mercado dessa forma. Você vê que em 2008 o dólar chegou a oscilar a quase 40%, a volatilidade do dólar chegou a 40%. Então houve um aumento e após esse momento você vê um controle muito maior de volatilidade. Mas seguindo aí, vamos dar uma olhada no gráfico de retorno do dólar histórico. E você vê que ele também teve quedas, ele também teve períodos ruins ali de 2009 até 2012, depois de 2016 mais ou menos até 2018, e você teve então drawdowns, você teve quedas máximas ao comprar esse determinado ativo. Mas você vai perceber que essas quedas são muito menores do que a Bolsa de Valores. Vamos dar uma olhada aqui no gráfico nessa tabela de drawdowns. Você vê que o máximo drawdown que ele já chegou foi em torno de 40%. Outro seguido ali de mais ou menos 33%, depois 25% e por aí vai. Então você tem um drawdown significativamente menor do que a Bolsa de Valores e ainda assim chegando muito próximo daquela nossa regra de bolsa que eu mencionei de 2 vezes o desvio padrão. Então se o desvio padrão do dólar mais ou menos em torno de 15%, 16%, a gente esperaria uma queda de 32%. Essa é uma queda que eu estaria preparado para ver. A queda de 2008 foi até maior do que isso, ela foi em torno de 39%. Como eu falei, não é uma regra que vai funcionar sempre, mas como uma regra de bolsa, ela é muito boa para você ter mais ou menos um parâmetro do que fazer quando você está investindo nesse determinado ativo. Então, de novo, como a bolsa, se você está esperando uma queda de mais ou menos 30% a 35% nesse ativo, você investir 100% nele é arriscado. Não é tão arriscado quanto a Bolsa de Valores, mas é arriscado. Veja que se você investir 2 vezes o seu patrimônio no dólar, até o momento a perda máxima que você teria seria 80%. Então você não teria uma perda total, digamos assim, do seu patrimônio seguindo o histórico desse dólar, diferente da Bolsa de Valores que você realmente seria liquidado, digamos assim. Então o dólar é um ativo que te permite ter uma liquidez, uma alavancagem um pouco maior do que a da Bolsa, ainda que não tão maior, porque você vê que, de novo, é um ativo que oscila entre 15% a 20%. Então tem uma oscilação razoável. Então aqui você já começa a notar uma pequena diferença de um ativo para o outro. E quando você for ver a B3, como eu falei em termos de quanto ela te permite alavancar, no dólar ela vai te permitir alavancar alguma coisa em torno de 1 para 8. Ou seja, você pode investir até 8 vezes no dólar com o seu patrimônio. Beleza, e agora para terminar, o ativo que é mais complexo de todos, que é o ativo de juros. O ativo de juros ele é diferente porque quando você investe na taxa de juros futura, no DI, você não está investindo diretamente na oscilação de um ativo. O futuro de DI, ele na verdade é uma troca de fluxos de caixa. Eu sei, ele é complexo mesmo, tá? Mas essencialmente o que você está fazendo quando você compra uma taxa DI ou quando você vende uma taxa DI é você está comprando um ativo de taxa pré-fixada e vendendo um ativo de taxa pós-fixada. Por isso que eu falo que é uma troca de fluxos de caixa, porque você está comprando um e vendendo o outro.
E aí que vem toda a confusão, porque quando a gente fala nisso, aí a alavancagem dele se torna um pouco diferente das demais. Porque você falar que você está 100% comprado numa taxa DI e 100% comprado em bolsa é totalmente diferente, né? Porque realmente a oscilação da taxa DI é muito menor, né? Do futuro de DI é muito menor, e você está fazendo essa troca de fluxo de caixa. Então você está fazendo de uma certa forma uma operação relativa. Então quando você vai calcular a sua perda, você tem que calcular essa perda em termos relativos de um para o outro. E aí que mora toda essa complicação. Mas de qualquer forma eu tentei deixar isso mais simples, porque, de novo, eu quero fazer um vídeo só sobre taxa de juros, que tende a ser um pouco mais complicado, mas eu queria fazer trazer meio que para a realidade do que a gente acabou de falar sobre bolsa e sobre dólar. Então dá uma olhada na volatilidade da taxa pré-fixada, né, de 2 anos. Isso aqui é a nossa taxa futura de 2 anos. Você vai ver que a volatilidade dessa taxa gira em torno aí de 2 a 5%. Em alguns momentos ela sobe um pouco mais, em torno de 7 a 8%, mas na média ela gira ali em torno de 3%. Tá? Então vamos colocar em perspectiva, né? A gente está falando de bolsa de valores que tem volatilidade média entre 25 a 30%, dólar que tem volatilidade média entre 15 a 20%, e aí a gente chega na taxa pré-fixada de 2 anos, que tem uma volatilidade média de 3%. Então é realmente muito diferente um nível de volatilidade para o outro. Então, quando a pessoa te fala, eu estou 100% comprado em taxa pré-fixada, em taxa DI de 2 anos, isso é muita coisa? Não, porque a volatilidade dessa operação é em torno de 3%. Né? Então, realmente, quando a gente fala de alavancagem para juros, ela tem que ser considerada de uma forma um pouco diferente. Né? Vamos dar uma olhada no gráfico de rentabilidade de pré-fixado de 2 anos, né? Da taxa DI de 2 anos. Você vê que ela praticamente não oscila. Ela tem perdas, obviamente, mas ela oscila como um ativo de volatilidade de 3%, que é muito baixo. Né? Dá uma olhada nos drawdowns, né? Nas quedas máximas dessa taxa pré-fixada, em torno de 5%. Né? Então, mesmo num momento de extrema volatilidade, essa taxa de 2 anos, ela não chegou nem a perder 2 vezes o desvio padrão, que seria 6%. Tá? Então, realmente, quando a pessoa te fala, olha, eu estou 2 vezes o meu patrimônio em juros, 3 vezes o meu patrimônio em juros, ainda assim, a gente está falando de uma perda máxima, digamos assim, de 18%, considerando 2 vezes o desvio padrão. Então, pensa, se você está 3 vezes alavancado no seu patrimônio em termos de taxa de juros, ainda assim você não tem a perda, nem metade da perda, se você tivesse comprado 100% em bolsa. Né? Mas vamos pensar no seguinte, então tudo bem, a taxa de 2 anos é uma taxa bem curtinha, né? A gente está falando de um pré-fixado que vence em 2 anos contra um pós-fixado que vence em 2 anos. Então a oscilação tende a não ser muito grande mesmo. Então, para facilitar, eu tentei pegar a de 5 anos. Né? Então, olhando 5 anos para frente, que aí as coisas vão ficar um pouco mais interessantes. Então dá uma olhada no gráfico de volatilidade. Você vê que já aumentou bastante. Né? A gente já saiu aí de uma vol de 3%, média, para uma volatilidade em torno de 9%. A gente multiplicou por 3 quando a gente estendeu esse vencimento para 5 anos. Então aqui, se você comprar 100% do seu patrimônio numa volatilidade de 9%, já é um pouco maior. Mas, de novo, nem 1/3 da volatilidade, mais ou menos 1/3 da volatilidade da Bolsa de Valores. Então temos que ter perspectivas quando a gente fala de juros e quando a gente fala de Bolsa. E aí dá uma olhada nos gráficos, tanto no gráfico de retorno, né, que eu estou colocando agora, então você vê que a gente teve uma queda forte agora em 2020, nessa crise que a gente está passando do coronavírus, e a gente teve outras quedas um pouco maiores, mas você vê que, de novo, o ativo não oscila tanto assim. Né? E aí dá uma olhada nas quedas máximas. Né? A queda máxima foi em 2007, a gente perdeu mais ou menos 20%, e aí depois você teve uma queda de 16%, a queda de agora está em torno de 14%. Né? E aí, de novo, se a gente pensar na nossa regra de bolsa, ela se encaixa muito bem encaixada nesse momento. Né? A gente falou de 9% de volatilidade, o dobro seria mais ou menos 18%, o ativo perdeu 20%. Então, ela se encaixa muito bem. Né? E aí eu volto para vocês. Bom, se eu tiver 100% do meu ativo, do meu patrimônio investido nisso, eu posso perder até 20%. Se eu tiver 2 vezes o meu patrimônio investido nisso, eu posso perder até 40%. Né? Que ainda não chega na queda da Bolsa de Valores. Então a gente chegou na parte que eu acho mais importante. Né? Quanto de fato de alavancagem é muita alavancagem e especificamente quanto de alavancagem em cada mercado é muita alavancagem. Então
Então, como eu falei, se a gente está falando de bolsa de valores, o que eu falaria que é uma posição grande, uma posição acima de 50% num fundo multimercado, que tem a volatilidade em torno de 5 a 10%, é uma posição bem grande de bolsa de valores. Tá? Uma posição entre 25 a 50% é uma posição média e uma posição abaixo aí dos 20% é uma posição pequena. Tá? É uma posição relativamente controlada dentro do seu fundo. Uma posição de dólar acima de 60% a 70% do seu fundo é uma posição grande. Uma posição entre 70% e 40% é uma posição média e uma posição abaixo de 40% tende a ser uma posição pequena. E para juros, eu diria que alguma coisa em torno de 2 a 3 vezes, quando você está falando de uma taxa DI mais curta, ainda tende a ser uma posição de média para pequena, né? Uma posição acima de 3 a 3 vezes e meia, um pré-fixado de 2 anos tende a ser uma posição maior e uma posição abaixo de uma vez e meia o seu patrimônio no pré-fixado de 2 anos é uma posição pequena. Então olha que interessante, aí eu viro para você e falo, bom, qual é a alavancagem do seu fundo? E eu te falo 3 vezes. Você fala, nossa, está super alavancado. Será? Se eu falar que essas 3 vezes estão em juros, e se eu falar que essas 3 vezes estão em bolsa, você vê como é totalmente diferente uma coisa da outra? Então, a alavancagem, você tem que identificar a alavancagem por mercado. Isso vai te ajudar muito. Se você não quiser ver por todos os mercados, minimamente separar a alavancagem de juros da alavancagem dos outros mercados vai te ajudar muito a entender se um fundo está exageradamente alavancado ou não, né? E aí, só para terminar, pensando naquela frase, o fundo pode perder mais do que o seu patrimônio total? Com certeza, né? Se você pegar um fundo que tem 2 vezes a alavancagem em bolsa, com certeza absoluta, em algum momento ele vai perder o patrimônio e pode ultrapassar isso. Agora, eu não quero dizer que é impossível, mas é praticamente impossível você encontrar um gestor renomado, um bom gestor multimercado, que tem uma área de risco, que tem uma pessoa dedicada a risco, que vai deixar o gestor colocar 200% do patrimônio dele em bolsa de valores local. Eu acho que isso é praticamente impossível. Já existiram casos na história? Sim, já existiram casos na história. E esses gestores quebraram e os investidores até ficaram devendo para ele. Então, o resumo é importante você entender de alavancagem, com certeza. Até entender a alavancagem em cada um dos mercados para que você consiga julgar se o seu gestor está muito alavancado, está pouco alavancado, porque só ouvir um número, se ele tem alavancagem de 2, 3, 4, não quer dizer muita coisa para o risco final do fundo. É isso por hoje, eu espero que eu tenha conseguido ajudar. É um assunto difícil, eu sei, mas eu acho que é super importante entender esses detalhes para que vocês saibam fazer as perguntas certas e para que vocês não tenham surpresas nos fundos que vocês investem. Muito obrigado e até a próxima.